Olá, hoje dia 3 de abril de 2020, dando continuidade ao nosso estudo diário. Estamos aqui fazendo mais uma homenagem ao nosso companheiro Allan Kardec, nosso codificador, e hoje vamos fazer uma pequena síntese de uma de suas obras, o Livro dos Médios, uma obra de 1861, que veio para nos esclarecer o ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo, constituindo o segmento de O Livro dos Espíritos. É de comentar que o próprio Livro dos Espíritos ele possui as 4 partes, e uma das partes, a segunda parte, fala sobre o mundo espírita ou mundo dos espíritos. E essa obra de Kardec, de 1861, 4 anos após o Livro dos Espíritos, ela vem exatamente nos oferecer um detalhamento maior a respeito do mundo espírita, da comunicabilidade dos espíritos com todos nós. E a comunicabilidade dos espíritos é um dos princípios da doutrina espírita, um dos pilares da doutrina espírita. Esse livro tem 2 partes. A primeira parte ele apresenta algumas noções preliminares. O primeiro capítulo ele faz um estudo sobre a espíritos. O segundo capítulo ele fala sobre do maravilhoso e do sobrenatural. O terceiro capítulo ele nos fala sobre o método empregado com os fenômenos espíritas que ele abordou. E essa é uma das características principais de Kardec, do espírito de Allan Kardec, do Sr. Hipólito Léon Denis Arrival, um homem de método, um homem de critérios, o bom senso encarnado, como disse Camille Flammarion no seu enterro. A quarta parte, o capítulo 4, ele fala também dos sistemas, o exame dos diferentes modos que o espiritismo é encarado, sistema de negação, do charlatanismo, da loucura, da alucinação, do músculo estalante, das causas físicas, do reflexo, sistemas de afirmação, sistema de alma coletiva, sonambúlico, pessimista, diabólico, demoníaco, otimista, onispírita ou monoespírita, multiespírita ou poliespírita, sistema da alma material. E depois ele entra na questão mais prática das manifestações espíritas, a segunda parte, onde ele estuda no capítulo 1 a ação dos espíritos sobre a matéria, as manifestações físicas das mesas girantes, as manifestações inteligentes, da teoria das manifestações físicas, movimento e suspensões, ruídos, aumento e diminuição do peso dos corpos, das manifestações físicas espontâneas, no capítulo 5º, ruídos, barulhos e perturbações, arremesso de objetos, fenômenos de transporte, dissertação de um espírito sobre os transportes. O capítulo 6 ele analisa as manifestações visuais, sobre as aparições, o ensaio teórico sobre as aparições, espíritos glóbulos e teoria da alucinação. No capítulo 7, fala da bicorporeidade e da transfiguração, aparições de espíritos de pessoas vivas, homens duplos, Santo Afonso de Liguori, Santo Antônio de Pádua, Vespasiano, transfiguração e invisibilidade. No capítulo 8, ele fala do laboratório do mundo invisível, vestuário dos espíritos, formação espontânea de objetos tangíveis, modificação das propriedades da matéria, ação magnética curadora. No capítulo 9, ele nos fala sobre os lugares assombrados. No capítulo 10, ele nos fala sobre a natureza das comunicações, comunicações grosseiras, frívolas, sérias e instrutivas. Capítulo 11, ele fala da sematologia e da tipologia, linguagem dos sinais e das pancadas, tipologia alfabética. Capítulo 12, da pneumatografia ou escrita direta. E capítulo 13, da psicografia indireta, cestas e pranchetas, psicografia direta ou manual. Capítulo 14, nos fala sobre os médiuns de efeitos físicos, pessoas elétricas, médiuns sensitivos ou impressionáveis, médiuns audientes, médiuns falantes, médiuns videntes, médiuns sonambúlicos, médiuns curadores, médiuns pneumatógrafos. Capítulo 15, dos médiuns escreventes ou psicógrafos.
médium mecânicos, intuitivos, semimecânicos, inspirados ou involuntários de pressentimentos. Capítulo 16, dos médiuns especiais, aptidões especiais dos médiuns, quadro sinótico das diferentes espécies de médiuns. Capítulo 17, da formação dos médiuns, desenvolvimento da mediunidade, mudança de caligrafia, perda e suspensão da mediunidade. Capítulo 18, dos inconvenientes e perigos da mediunidade, influência do exercício da mediunidade sobre a saúde, idem sobre o cérebro e idem sobre as crianças. Capítulo 19, do papel dos médiuns nas comunicações espíritas, influência do espírito pessoal do médium, sistema dos médiuns inertes, aptidão de certos médiuns para coisas que nada conhecem, línguas, música, desenho, etc. Dissertação de um espírito sobre o papel dos médiuns. Capítulo 20, da influência moral do médium, questões diversas e a dissertação de um espírito sobre a influência moral. 21, da influência do meio. 22, da mediunidade dos animais. Capítulo 23, da obsessão. A obsessão simples, a fascinação, a subjugação, as causas da obsessão e os meios de a combater. Capítulo 24, da identidade dos espíritos. Provas possíveis de identidade, modos de se distinguirem os bons dos maus espíritos, questões sobre a natureza e identidade dos espíritos. Questão 25, das evocações. Considerações gerais, espíritos que se podem evocar, linguagem que se deve usar com os espíritos, utilidade das evocações particulares, questões sobre as evocações, evocação de animais, evocação de pessoas vivas, telegrafia humana. Capítulo 26, das perguntas que se podem fazer aos espíritos. Observações preliminares, perguntas simpáticas ou antipáticas aos espíritos, perguntas sobre o futuro, sobre as existências passadas e vindouras, sobre interesses morais e materiais, sobre a sorte dos espíritos, sobre a saúde, sobre as invenções e descobertas, sobre os tesouros ocultos, sobre outros mundos. Capítulo 27, das contradições e mistificações. Capítulo 28, do charlatanismo e do embuste, médios interesseiros e fraudes espíritas. Capítulo 29, das reuniões e das sociedades espíritas, das reuniões em gerais, da sociedade propriamente dita, assuntos de estudo, rivalidade entre as sociedades. Capítulo 30, regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Capítulo 31, dissertações espíritas, acerca do espiritismo, sobre os médiuns, sobre as sociedades espíritas e comunicações apócrifas. E, finalmente, o capítulo 32, ele fala sobre o vocabulário espírita. Pois bem, meus irmãos, meus queridos amigos, esse é o Livro dos Médiuns, esse compêndio maravilhoso a respeito da teoria dos gêneros e manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo, constitui o segmento do Livro dos Espíritos. Os espíritos estão em toda parte. Há espíritos encarnados e há espíritos desencarnados. Eles interagem conosco e é a razão, um dos princípios da doutrina espírita. Sempre houve mediunidade, não foi o espiritismo que criou mediunidade. A mediunidade está na natureza. Apenas a doutrina espírita sistematizou a informação a respeito da mediunidade, explicou o que era. E vocês podem ver o pensamento de Kardec inspirado pelo mundo maior, porque sempre houve a presença do mundo maior intuindo os espíritos encarnados. Sempre houve esse intercâmbio, desde o passado mais longínquo até os dias atuais, porque sempre houve essa interação, e Kardec também foi inspirado para escrever o livro de toda a codificação espírita. A sintonia, ela existe através dos pensamentos. Sintonizamos com o bom e estaremos ligados aos bons espíritos. Sintonizamos com os maus, estaremos sintonizados com os maus espíritos. É como se fosse um dial de um rádio. Aonde a gente sintonizar, a gente vai estabelecer a conexão. Todos são médios, todos nós somos médios. A definição do Livro dos Médiuns diz o seguinte: ser médium é sentir num grau qualquer a influência dos espíritos. Porém, existem diversos tipos de mediunidade e em cada tipo de mediunidade existem diversas graduações de mediunidade. Portanto, um médium de incorporação jamais será igual a outro médium de incorporação, porque cada um tem a sua faculdade, cada um tem o seu grau de desenvolvimento, o seu grau, a sua característica pessoal. Esse, meus queridos amigos e meus irmãos, é o Livro dos Médiuns,
que, mais uma vez, nós dizemos: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Que possamos estudar Kardec para compreender melhor esse fenômeno que tanto falamos, mediunidade. Que fiquem com Jesus.